Salve Devoto, no oferecimento dos estúdios Apollo 99 de verdade. Seu sonho é ser um youtuber do Galo? Chegou o lugar certo, é aqui nos estúdios Apollo 9. Aqui você tem inovação, estamos bem localizados, temos o melhor preço do mercado e a tecnologia é de ponta. E o profissionalismo só tem aqui nos estúdios Apollo 9. Não se esqueça da Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado de Belo Horizonte e região. Afinal de contas, eu tenho para você assistência, medicamento, eu também tenho telemedicina, auxílio exame, auxílio consulta, tudo no lugar só, no Go Life. A Limpa Nome SA chegou para poder mudar a sua vida. Por apenas R$ 599 nós tiramos o seu nome do SPC, Serasa e Boa Vista e você volta a ter crédito. Quer saber mais? Entre no link da descrição. A Carvise é assim, a melhor proteção veicular do Brasil. A adesão é zero, a proteção para SUV é a partir de 80, carros a partir de 69, motos a partir de R$ 49. Fique protegido de verdade com a Carvisa, a importadora elétrica Brasília, sempre pioneira desde 1957, entregando qualidade e serviço para você. Líder no Mercado Livre, com desconto nos componentes elétricos e pagando no Pix tem 10% de desconto. Não jogue fora a oportunidade de comprar o seu novo carro no Portal Autoshop. São 30 anos entregando o que existe de melhor para você. E no Festival de Seminovos nós vamos pagar com 120 dias. Começa a pagar. As taxas são imbatíveis e nós temos aqui a melhor avaliação do seu usado. Papum! Crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum. O link está na descrição. Parcelamos de 12 a 18 vezes. É o mais barato do mercado e tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite liberado. Quer ser dono de uma escola oficial do Clube Atlético Mineiro? Pronto, chegou a sua oportunidade. Academia de Futebol do Galo. Aqui você vai tornar o seu sonho realidade. O investimento é desse tamaninho, mas o retorno é desse tamanho. É ótimo! Pode confiar, vem comigo e vem de Academia do Galo. Instituto Céspedes Calvície tem solução e a solução é transplante capilar. Atendimento é exclusivo e personalizado. Parcelamos pra você. E falou que veio do canal Alvinegro? É 13% de desconto. Volte a ficar mais jovem. Tenha sua autoestima de volta no Instituto Céspedes. Não se esqueça, quer se divertir no melhor gameplay do Brasil? É na Inplay. Eu, Beto Guerra, Henrique Vilar e Eduardo Guerra estamos lá brincando e você vai brincar com mais de 180 pessoas que estão lá no mesmo grupo que a gente. E o melhor, lá não é aposta, é gameplay. Você ganha moedas fictícias e brinca. E o cadastro é gratuito e você vai jogar contra mim, contra o Beto e contra o Eduardo. Quer saber mais? No link da descrição do vídeo. Vem brincar comigo na Inplay. Agora, bora para o vídeo. É isso aí, senhoras e senhores, bora falar do nosso vídeo, bora começar com Everson elogiando, foi ótimo, né? Elogiando, eu falei Eloy, né? Elogiando Ivan Roman, saca só. Everson, com essa mudança inesperada devido à expulsão do Linhaco, você acha que esses gols que sofreram hoje teve importância por conta disso? Aí procura o mudanças, você acha que não? Não, eu vou estar sendo até injusto com o Ivan, que fez só aí. Aí depois vai lá que você vai ver. Eu vou lá te ajudar, vai lá. Os 2 gols que a gente tomou não foi por culpa do Ivan, com certeza. Ele fez uma grande partida. A gente sabe no que errou, a gente vai resolver internamente. Logicamente, o Lianco é um grande jogador, com certeza ele faz falta não só para o Galo, mas como para qualquer equipe. Mas hoje os 2 gols que a gente tomou não tem nada em relação à entrada do Ivan nem à saída do Lianco, mas erros ali de posicionamento onde a gente precisa melhorar para que a gente não dê essa brecha para os adversários nos próximos jogos. Claro que não tem nada a ver com o Ivan Roman, pelo amor de Deus. O cara que colocar a culpa no Ivan Roman dos gols do Atlético, ele não viu o jogo. O primeiro gol que o Atlético toma, ele vem numa bola que ela é cruzada na área e o Rubens não pula. Nós cruzamos 30 bolas na área do adversário. Nós não conseguimos fazer um gol de cabeça. A zaga dele cheirava tudo. Os caras cruzaram meia dúzia na bola aérea na nossa zaga. O Rubens, ele olha, se ele vacila. E o Rubens também não é o culpado, não. Ele vacila, ele olha assim, aí vê, perde o tempo da bola, o cara vai lá, já tô indo. E vai lá e cabeceia. E aí a gente toma uma ferrada, mas não tem absolutamente nada a ver com a questão do Ivan Roman. O Ivan Roman é isso, o Ivan Roman é aquilo. Não tem nada a ver. O Ivan Roman fez uma partida interessante, o Ivan Roman fez uma partida
partida digna, o Ivan Roman fez uma partida honesta, foi uma grande partida, ele chegou e foi igual ao Lianco? Claro que também não, nós temos que dar ciência a isso, ele não jogou no mesmo nível que o Lianco, mas eu jamais exigiria isso do menino de 18 anos na sua estreia pelo profissional do Atlético Mineiro, jamais, mas ele tem cacoete, ele tem condições, ele vai evoluir, ele não entregou a paçoca hora nenhuma, então aqueles que estão colocando qualquer tipo de responsabilidade na entrada do Ivan Roman, ele tá tendo um devaneio, sério mesmo, não faz isso, coloca a roupa direito. Então assim, ele tá tendo um devaneio, ele tá ficando louco, ele tá surtado no Jiraya, como diria antigamente, porque, cara, o menino, a única coisa que eu achei de errado no Ivan Roman, sabe o que foi? O meio desespero na hora que ele recebia uma bola recuada, ele entrava um pouco de desespero, ficava um pouco afoito, só isso, nada mais disso que isso. O resto ele foi bem, ele se colocou bem, ele se postou bem. O Ivan Roman é muito bom jogador e vamos ter cuidado, aqueles que gostam de queimar a categoria de base, que é a minoria, não é a maioria não, gente, é a minoria, só que é a minoria barulhenta, a minoria que grita o tempo todo, minoria que fala o tempo todo. A essa minoria, calma e respeito, que nós temos um baita de um atleta comprado caro e que vai ser um dos jogadores mais bem vendidos da história do Galo. Bom, e aí agora, né, o Bernat, ele fala sobre, ele se lamenta, na verdade, né, sobre a perda de pontos em casa, olha só. No Campeonato Brasileiro, a gente sabe que, como mandante, a gente tem que ser um clube que mostra o porquê jogamos em casa, né? Eu acredito que a maioria dos campeões de todos os anos fizeram dessa forma, né? Jogando em casa foram muito fortes, não deixaram pontos escaparem e a gente não pode também deixar esses pontos para trás. Infelizmente hoje deixamos mais 2 pontos, não conseguimos pontuar, então de 9 pontos disputados, somente 2 pontos, então é algo assim, realmente se preocupar para que a gente possa ter a atenção toda, para que a gente possa pontuar o mais rápido possível. Então melhorar aquilo que precisa ser melhorado e, sem dúvida nenhuma, melhorar aquilo que a gente tem feito bem também. Então, acredito que o momento assim, de atenção é melhorar as chances criadas se tornarem gols. O ponto que tem que melhorar é esse, Bernat. No final você acertou. As chances criadas em gol. Se as chances criadas forem revertidas em gol, acabou o problema do Galo. Porque nós criamos o suficiente, o time vai até o terço final. Agora nós temos que ajustar uma outra coisa. Isso é o principal, porque a gente vai ser o Atlético vai ser aquele time que faz muito gol e toma muito gol. Sampaoli 2020, tu te lembras? Tu te lembras disso? Vai ser isso. O que o Galo tem que fazer para poder ser o campeão? Ajustar a volância. Ajustar o meio-campo, fechar um pouquinho mais esse meio-campo. Esse meio-campo tá muito espaçado. Agora, qual que é o problema de você fazer isso? Você tá com frio, você cobre a cabeça, mas descobre o pé. Você cobre o pé, mas descobre a cabeça. Por quê? O Atlético cria muito porque tem 4 caras jogando muito enfiados, muito assim, lá em cima. Aí o meio-campo, o Scarpa não consegue voltar, o Rony não, ele joga mais central, acaba que é pro Hulk, o Hulk não consegue voltar. Então o lado direito do Atlético, o Scarpa volta, mas ele não volta tudo que ele tem que voltar. E o volante, que no caso era o Gabriel Menino, também não volta. Aí no último jogo foi o Vero também não volta. Então nós temos um buraco no meio-campo que esses 2 jogadores, volante, meio armadores, fazem, e o ponta, que é o Hulk, não tem que voltar mesmo, o Hulk tem que ficar lá na frente junto com o Rony, não tem que voltar todo mundo. Esses 2 tinham que fechar mais o espaço. E aí esses 2 não fecham o espaço e acaba que a gente fica prejudicado. E aí como que a gente foge disso? Como é que a gente resolve isso? E esse é o grande problema. Bom, vamos falar agora do Everson, que ele falou que tem que ter mudança de foco pro jogo do Santos. Olha só. 2 pontos perdidos, Bruno. Como a gente perdeu 2 pontos contra o São Paulo também, hoje 2 pontos perdidos, lógico, respeitando as 2 equipes. Hoje a gente foi um jogo até mais atípico, a gente saiu 2 vezes atrás do placar, então a gente conseguiu ter força para a reação. Provavelmente, se tem mais ali tempo de acréscimo, talvez a gente estaria mais próximo da vitória do que propriamente da derrota contra a equipe do Vitória, mas sabemos que perdemos mais 2 pontos dentro da nossa casa e sabemos que nós, no decorrer das próximas rodadas, principalmente fora, a gente vai ter que recuperar esses pontos perdidos para que a gente possa, consequentemente, ficar brigando na parte de cima da tabela. Você tem algum tipo de pressão, Everson, em cima disso, do brasileiro, por ainda não ter conseguido uma vitória? Agora é o Santos, né? É um jogo difícil na vida. Pressão um pouco e incômodo, né? Lógico que dá um incômodo você jogar 3 rodadas no Brasileiro, 2 dentro da sua casa, onde toda a equipe conta com mais pontos dentro de casa do que fora, e você acabar deixando 4 pontos no caminho. Logicamente isso no mínimo incomoda. Como está incomodando,
Sabemos que vamos enfrentar um jogo difícil agora, você acompanha, você está sempre com a gente nos jogos. A gente sabe o quanto que é difícil jogar na Vila, a equipe do Santos é uma equipe qualificada, apesar de não ter vencido na competição também, então sabemos da necessidade que eles têm da vitória e sabemos da nossa necessidade maior, que é de vitória também, então vai ser um jogo difícil, a gente precisa trabalhar esses 2 dias, concentrar bem, para a gente possa fazer um grande jogo e buscar uma vitória lá na Vila, que é muito difícil. O Everson, ele falou que foi uma coisa atípica, né? Nós saímos atrás do placar. Não, você tá equivocado. É uma coisa costumeira desde o fim do Mineiro. Grêmio, atrás do placar. São Paulo, atrás do placar e Vitória também. Tudo por quê? Porque o time não faz os gols. Contra o Grêmio, nós tivemos as melhores chances iniciais. Não convertemos, o Grêmio converteu. Contra o São Paulo, a mesma coisa. Tivemos as melhores chances iniciais. Não convertemos. Aqui contra a equipe do Vitória, também de novo. As melhores chances. Não convertemos. Nós tivemos o nosso início muito superior e melhor que todas as equipes e não convertemos isso em gol. O problema do Atlético é a conversão, é o sentimento que o torcedor tá tendo de angústia, é o quê? Que ele vê o time criando. É igual aquele cara que trabalha e o dinheiro não sobra no final do mês nunca, porque tá sempre o governo taxando. Sempre tem imposto pra você pagar e o dinheirinho não sobra, você fica arretado. É a mesma coisa. Cria, mas nada. E não é aquele domínio estéreo, né? Que você fica só girando bola, mas você não faz nada. Você perde gols mesmo, oportunidades únicas. Pô, você lembra contra o Grêmio, por exemplo, que tava 2-1, o Júnior Santos perde um gol. Não, tava 1-1, o Júnior Santos perde um gol, que era o gol da virada. O Atlético perde uma quantidade de gols que não tá na fila do gibi. Então a grande realidade é nós temos que converter em gols. Esse é o lance. Se a gente conseguir parar, respirar e começar a fazer as conversões, aí um abraço, meu amigo. Aí dá certo as coisas. Agora, se a gente continuar nessa delonga, continuar nessa demora, continuar nessa lenga-lenga pra poder abrir o placar, aí, meu irmão, aí você esquece, porque não vai ter Deus resolve todas as coisas, né? Mas não vai ter o que fazer. Nós vamos ficar travados nessa pocilga muito e muito tempo. Bom, vamos falar se houve queda o Atlético teve indisciplina, o Gabriel Menino teve algum momento de indisciplina, por que ele perdeu a posição? Bom, o pessoal do lado do Bandeirantes respondeu sobre isso. Aliás, tá nascendo aí um papo. Mas todo mundo acha que é isso mesmo? Todo mundo é muita gente. Eu de verdade, eu não acho natural a saída do Mineiro. Não, Breno, a gente pega o que os técnicos falam, mas a gente pode ou ir na mesma linha, ou discordar, assim. A torcida divide. Tá nascendo aí um rastro de onça sobre essa questão do menino ter saído do time, porque tá quebrando tudo na Nike. Isso é mentira. Perguntei 2 pessoas do Atlético, uma delas me disse aqui, apenas opção técnica, pode acreditar em mim, não tem absolutamente nada de indisciplina. Pode falar aí, só não me cita, né? Pode falar aí que é só opção do treinador, nada mais que isso. Só que eu acho que foi uma opção errada. Olha, eu vou falar pra você, eu não vou entrar no mérito se foi uma opção errada ou uma opção certa, porque é o técnico que vai resolver isso. Mas realmente seria sem cabimento tá rolando uma indisciplina do Gabriel Menino, depois dele dar uma entrevista, um outro dia mesmo, dizendo o seguinte, não, eu errei muito lá no Palmeiras, perdi minha titularidade porque fiquei na noite, perdi minha titularidade que abusei, perdi minha titularidade que não levei a sério, falsos amigos, falsa boa vida, aí de repente o cara me pega e tá na noite em Belo Horizonte 2 dias depois de falar isso. Não acredito não. Eu acho que o problema é que o Gabriel Menino não marca. O problema não é a qualidade dele lá na frente, isso é indiscutível. O problema é que o Cuca já enxergou o seguinte, o meu time é muito bom, o meu time cria e tal, não tá fazendo os gols, mas vai fazer. Mas meu time toma muito gol, por quê? Porque infelizmente eu não tenho uma marcação pressão quando a bola, eu preciso recuperar a bola, então no meio campo, então o time consegue girar rápido, parte pra cima do meu time e meu lado direito fica vazio, como ficou contra o Vitória, quanto ficou contra o Grêmio. Gente, por todos os jogos o gol é por onde? Pelo lado direito. É pelo lado direito. E contra o Grêmio, os 2 gols, repare bem. Aquele chute na cabeça lá do Coelho, bola sobrou, entrada, cruzamento, por quê? Porque é ali que tá a falha. Nós precisamos ajustar a falha ali na marcação, tanto da lateral quanto da zaga, né? E aí eu tô com o Lianco, o Natanael e o volante. E aí o Scarpa ajudar fechando o espaço. Então assim, nós precisamos ajustar o nosso lado direito. Então não é uma questão de indisciplina. Bom, a base tá recheada de jogadores nesse time, hein? No time que foi relacionado para jogar amanhã contra o Santos, nós vamos ter uma base gigantesca.
gigantesca. Olha pra vocês verem, gente. E eu tô falando todos que vieram da base mesmo do Galo, tá? Goleiro Everson, aí Gabriel Delfim veio da base e Robert da base, os 3 zagueiros. Goleiros. Aí você tem o Alonso, você tem o Ivan Roman, você tem o Lianco, Rômulo da base, Vitor Hugo, Caio, Natanael, Rubens da base, Saravia, Bernat também que já feito na base, David Cauã, Fausto Vera, Gabriel Menino, Igor Gomes, Índio da base, Scarpa, Zé Felipe da base, Coelho, Hulk, João Marcelo e Rony. Algumas coisas interessantes nessa escalada aqui do Galo, nessa lista de relacionados. Vou citar elas. 2 goleiros formados na base do Galo, o Gabriel Delfim e o Robert, né? Alonso, um menino um sub-20, que é o Ivan Roman, Lianco, outro sub-20 que é o Rômulo, Vitor Hugo, Caio, outro cara jovem que é o Natanael, outro jovem que é o Rubens, mais velho, base, David Cauã, mais velho, Gabriel Menino jovem, não, Fausto Vera jovem, Gabriel Menino jovem, Igor Gomes jovem, Índio da base, o Scarpa já mais velho, Zé Felipe da base, Coelho jovem, Hulk, João Marcelo jovem e Rony. Se você olhar ali, a gente falar assim, sub-23, nós vamos ter o Gabriel Delfim, o Robert, o Ivan Roman, o Rômulo, o Natanael, o Rubens acho que ele vai fazer 24 esse ano se não fez, vamos colocar o Rubens 23, Rubens, David Cauã, Fausto Vera tem 24, Gabriel Menino também. Então são bem jovens. Índio, Zé Felipe e João Marcelo. São 10 dos 22 relacionados, sub-23, cara. Aí você vai ter um pouquinho mais velho mesmo, é o Everson. Olha pra você ver, mais velho acima dos 30 é o Everson, o Alonso, o Vitor Hugo, o Saravia, o Bernard, 5. O Scarpa acho que tem 29. Hulk e Rony. Acho que o Rony tem 28, 6. Quer ver? Deixa eu ver quantos anos o Rony tem. Rony Transfer Market. O Rony tem 29. O time do Atlético bem rejuvenescido, hein? Pra essa partida, muita base. Bom, cara, o que aconteceu com quem você não tá vendo aí? Todos lesionados, não tem nenhum suspenso, tá? Todo mundo lesionado, todo mundo de fora. O Cuca aplicou a revolução dessa vez, que ele não costuma levar essa molecada, não. Escalação que o Galo deve ter: Everson no gol, Alonso, Lianco. Eu acho que ele vai de Saravia por conta da marcação e de Caio Paulista. Não, pra mim tá ok, é o Caio. E é o Saravia mesmo, que o poder de marcação do Saravia acho que vai ser maior que o do Natanael. No meio campo, eu acho que ele vai continuar com Fausto Vera, vai dar sequência e Rubens, Scarpa, Hulk, Rony e Coelho. Aí o banco de reserva, você tem reserva direto, Gabriel Delfim. Na lateral direita, você não tem, tipo assim, na lateral direita você vai ter o Natanael. Na zaga, você vai ter o Ivan Roman e o Vitor Hugo, porque o Rômulo vai ser, tipo, o lateral direito, aí vai colocar o Rômulo por ali. Aí eu falei todo mundo ali, né, que eu falei. Aí no meio de campo, você vai ter, olha que interessante, cara, você vai ter o Gabriel Menino na volância, você vai ter aí com ele o Índio, o Zé Felipe que é volantão também. Meio de campo, Bernat, Igor Gomes. Você vai ter o João Marcelo e você vai ter a opção aí também do David Cauã. Bom, é isso aí, né, galera? Bom, vamos lá. Tomara que todo mundo seja feliz, tomara que todo mundo vai estar no banco, essa molecada toda. Quem sabe um moleque muda alguma coisa, hein? O Índio deu um vacilo ali, que ele meteu a mão na bola no último jogo, mas acontece. E sem tem querer também, é sem querer, batido, né? É pênalti, mas foi sem querer. Bom, houve queda de rendimento do Atlético? Bom, para a maioria dos comentaristas, sim. Para a maioria dos comentaristas, houve queda de rendimento dos jogadores do Atlético. Escutem só essa. Muito nessa tecla aqui, e que tem sido meio que ignorado por muita gente. Alguns jogadores pioraram ou o nível de enfrentamento que subiu muito? Interrogação. Porque a gente falou muito aqui, quando acabou o campeonato estadual, que existia não sei se oba-oba é nem a palavra, pela ótima campanha que o Atlético fez no Campeonato Mineiro, de conseguir se recuperar depois de começar muito mal lá com o Sub-20 e tudo mais, mas eu falei que várias vezes, né, que o Atlético não tinha sido experimentado até o fim do Campeonato Mineiro. O América enfrentou time de Série A no ano, o Atlético enfrentou um time de Série A no ano antes de começar o Campeonato Brasileiro, sendo que jogou 70 minutos desse jogo com um jogador a mais, e enfrentou 3 vezes um América que começou patinando na Série B. Como era de se esperar, o América não era um dos grandes candidatos ao título a subir esse ano na Série B. Então assim, foi pouco experimentado, cara. E alguns jogadores que vinham jogando muito bem, quando o nível de enfrentamento subiu, esses jogadores tiveram
Não é queda, repito, né? não dá pra chamar de queda, mas é porque ficou mais difícil mesmo pra eles. O Natanael é um exemplo claro disso. O Natanael sofreu muito contra o São Paulo pra marcar o Ferreira, muito, ele perdeu quase todos os duelos pro Ferreira e sofreu muito no fim de semana com o Gustavo Mosquito. Muito, ele perdeu quase todos os duelos pro Mosquito. Será que o Natanael é uma dessas peças? Mas gente, assim, só que não dá pra dizer que é que o Natanael caiu de desempenho, é que o nível de enfrentamento pra ele aumentou, ficou mais difícil pra ele de fato. É como se você passou de fase num jogo e aí, por mais que você mantenha o seu desempenho, você vai sofrer mais. E eu acho que é mais isso que tá acontecendo com o Atlético do que de fato tenha acontecido uma queda de desempenho. É a primeira temporada do Natanael na Série A do Campeonato Brasileiro, gente. A gente às vezes esquece disso e assim, eu não acho que houve uma queda Na verdade, absurda. é a segunda que ele jogou pelo Coxa, uma lá atrás. Bom, cara, houve uma queda do nível de rendimento, mas não é só do Natanael. Estão pegando Natanael. Vou mostrar pra vocês como houve queda. Everson tá de boa. Vamos lá, o Natanael teve uma queda. Lianco, vamos lá, Everson de boa, Lianco de boa, Júnior Alonso de boa. O Arana pra mim tá melhorando, porque o Arana tava mal demais. Gabriel Menino teve uma queda. O Hulk teve uma queda. O Rony teve uma queda. O resto se manteve. 6 mais 4 tiveram uma queda. E essa queda, pra mim, foi aprofundada. E aí, quando você vem, aí você analisa, por exemplo, eu tô juntando um tópico com outro, porque realmente houve uma queda desses atletas. Aí você junta um tópico como, por exemplo, elenco curto. Olha só o Everton falando disso. Houve reposição. Não venham me dizer que a reposição é o Patrick. Cadê? Nem primeiro volante é. Perfeito. Aí sai o Daverson. Não venham me falar que a reposição é o João Marcelo. João Marcelo é uma aposta, o Roman é uma aposta. E isso foi dito quando as contratações aconteceram. O Atlético tem hoje um primeiro volante de qualidade? Não. Não tem. Quem está jogando por ali é um jogador improvisado, que é o Alan Franco, contundido. Aí para o jogo contra o Santos, você perdeu um cara que está jogando por ali improvisado. Quer dizer, vamos falar improvisado, vai ser meio que um cara que o Cuca pegou. Agora você vai ser o meu primeiro volante. Tá certo? Você não tem esse cara. Até quando ele vai ficar fora? Tem previsão? Não. Pois é. Então você não tem. Aí, se você for colocar um jogador ali, você vai fazer a segunda improvisação no setor. Que não sou eu que estou repetindo isso. Não está saindo da minha cabeça. Ganha esse jogo muito no meio-campo. Muito. Quase sempre no meio-campo. E o meio-campo do Atlético, infelizmente, você não tem um primeiro volante. Sabe o que o Cuca tá louco querendo? Louco querendo? Um meio. Vai continuar querendo, até no meio do ano. Um meio-campo. Aí, quando a gente trata dessa questão do elenco curto, é isso. Porque, por exemplo, não é uma questão do elenco curto ser só nome e sobrenome de jogador. Elenco curto é qualidade. Então, por exemplo, você não tem um cara... por exemplo, um monte de gente vira pra mim e fala assim... Olha pra você ver que loucura. O Scarpa merece... Loucura não, mas pra você entender onde eu quero chegar. O Scarpa merece um banco, rap. Beleza, merece um banco. Tá bom, merece um banco. Quem vai substituir? O Igor Gomes? O Igor Gomes foi reserva em 2023, 2024 e reserva de novo com o Cuca. Será por que ele é sempre reserva? Ah, não, o Bernard não tá jogando nada, vem entrando constantemente. Não é que tá jogando nada, até deu uma melhorada nos últimos 2 jogos, mas ainda longe de ser o cara que a gente precisa. Na base não tem ninguém. Quem era da base pra ser era o Izep, teve um problema lá, agora que voltou a treinar. Então assim, o elenco é muito curto, você vai falar do Coelho, não tem. Você não tem reserva pro Coelho. Na direita não, gente. Na direita machucou o Júnior Santos e o Palácios. Aí não tem jeito, né? Machucou um e o outro. Mas na esquerda, não tem reserva pro Coelho. Aí nós estamos indo de low back. David Cauã, quer dizer, de David Cauã. Por quê? Porque nós estamos apostando que o David Cauã, que joga ali pelo lado direito, não é pelo lado esquerdo, é meia, possa acrescentar, possa ajudar, possa fazer algo. Então, assim, cara, realmente, quando você faz uma análise completa, fria, e tira a blusa e tira a coisa, e realmente o elenco é muito curto. E a gente vem alertando desse elenco curto desde março. Precisa contratar, não deixa de contratar. Aí acabou a janela, não, mas tem a janela de exceção. Contrata. Aí não conseguiu. Beleza, não tem dinheiro, não tem as coisas, agora conviva com um elenco que só no próximo jogo tem 6 desfalques. Rabelo. Ah, mas esses desfalques nem interessam, é melhor ir com a base. Não é assim, meu amigo. Você pode ter certeza, se o Cuca vê qualidade na base, esses jogadores não estarão lá. Você pode ter certeza disso, é porque ele não tá vendo a qualidade necessária. Aí nós estamos com o Rabelo de fora, Alan Franco de fora, Arana de fora, Patrick de fora. É muita gente, gente.
O que eu já citei aqui, 4. Nós temos o Palácio de fora e o Júnior Santos de fora. São 6. O Júnior Santos hoje poderia disputar uma posição com o Rony, fazer um futebol diferente, ele poderia entrar durante a partida. O Palácio, mesmo não tendo a qualidade que a gente gostaria, vamos ver o que o David Cauã faz. Que eu até acredito que o David Cauã possa fazer algo. Entendeu? Então, assim, cara, nós temos poucas opções mesmo, isso é um fato. Bom, partindo pro próximo tema, né, era disso que eu tava falando, né? O elenco curto cobra o seu preço. Não tem como fugir. O Rizek, inclusive, disse que o Atlético é uma decepção. Rizek disse o seguinte, vou abrir aspas para as palavras dele, tá? Cara, a gente projetou o Galo como um dos candidatos. Sei que em 3 rodadas não vai tirar ninguém da briga pelo título, mas até que em termos de resultado é uma grande decepção. Perdeu pro Grêmio na estreia, empatou com o São Paulo e agora recebeu o Vitória e ficou sem vencer de novo. O triunfo esteve na mão do Vitória na maior parte do tempo. E aí você vai discutir o quê? É uma realidade. Realmente 3 jogos não tira ninguém da briga do título, mas já deixa distante, né? O primeiro tem 7, o nosso temos 2. São 5 pontos. O primeiro tem que perder 2 seguidas e a gente vencer 2. E aí, ao longo de um campeonato, se esse time perde uma agora, mas ganha em 10, depois perde de novo, aí você vai passar o cara daqui a 11 rodadas. Entende como é muito distante? Entende como é muito difícil? Entende como é que é muito complicado? Você nunca pode estar muito distante. Nós distanciamos. Então, a gente já faz um campeonato de recuperação. Porque dos 6 pontos que a gente tinha que ter somado em casa, nós somamos 2. Ficamos 4 para trás, pelo menos. Bom, e o Hulk tem que ser cobrado? Olha, Hulk postou uma imagem, vou mostrar aqui pra vocês, e ele não gostou, não. Sim, de talvez estar sendo cobrado pela torcida atleticana. Eu amo futebol e respeito o futebol, embora seja um esporte em que todos os dias você precisa provar quem você é. O Hulk, é porque é o seguinte, cara, tá aí a foto do Hulk. Futebol é momento. O futebol, ele não é um esporte no qual a gente não viva do momento. Então, por exemplo, quando eu faço a defesa aqui da instituição e eu sou cobrado no chat, é por quê? Porque a galera quer o Atlético imediatamente campeão. E tá errado? Não, o cara é torcedor, irmão. O cara não quer saber se você tá com problema em casa, se o time tem dívida, o cara quer ganhar e acabou. Ele quer vestir a camisa do glorioso Clube Atlético Mineiro e rodar gritando é campeão, irmão. O bandeirão gritando é campeão. Então, você vai ser cobrado sim. E venhamos e convenhamos, Hulk. Você não vem bem desde o jogo contra o Grêmio. Você não jogou bem contra o Grêmio, você não jogou bem contra o Cienciano, você jogou médio, você não jogou bem contra o São Paulo, você não jogou bem contra o Vitória. Você não vem jogando bem. Você não vem fazendo partidas que engrandecem. No último jogo, por exemplo, você deu um chute a gol. Foi o que você fez no jogo. Ah, no outro jogo eu fiz gol de pênalti. Mas não por mérito seu. A jogada não foi você que conseguiu. Você até participou. Mas não vem jogando aquele futebol que a gente gosta, que a gente sabe que você tem a capacidade. Então, obviamente, você vai ser cobrado. Agora, você ser achincalhado, você ser colocado contra a parede, você ser humilhado, aí não. Aí é demais, aí é coisa desses malucos do Twitter. Agora, cobrado, claro que você vai. Você é o craque do time, você é o diferente do time, você é o capitão da nau. O capitão da nau, nós olhamos pra ele e nós gritamos e temos a admiração de que ele nos leve pro melhor caminho. E é isso que a gente espera, que você nos leve pro melhor caminho, compreende? É isso, é simples. Deixar no like, se inscrever, 11 da manhã a gente encontra, tão combinado. 11 da manhã estamos ao vivo aqui pra falar de Galo com vocês. Tamo junto, obrigado, até logo. 11 da manhã não, 6 da manhã. Tamo junto, obrigado, até logo, tchau, fui, tamo junto, obrigado turma, valeu.